Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e inicio agora o programa Na Mira do Trader. Hoje, segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, 18 horas e 20 minutos. Nós temos 16 graus aqui em São Paulo, muito vento, então a sensação térmica fica bem mais baixa. A sensação térmica acho que deve estar de uns 5 graus. Feriado, né? Em São Paulo, adiantaram 9 de julho. Pelo que o Meirelles falou aí, o Dória... Henrique Meirelles mesmo, tá aqui com o governo do estado de São Paulo. Um dos braços direitos aí do Joãozinho Malvadeza, também conhecido como João Dória. E eu tenho simpatia pelo Henrique Meirelles. Eu acho que o governo de São Paulo só não é pior por causa dele, né? E por alguns poucos profissionais, ou políticos, sejam que for, sérios, que compõem o quadro do Estado. Pelo que a gente andou vendo aí, pessoal, não haverá flexibilização. Por exemplo, assim, acabar a quarentena em São Paulo. Isso é até meio óbvio, né? Apesar de muitos prefeitos lutarem para tal. Mas parece que vai ter alguma coisa no sentido heterogêneo. Não sei se significa por região ou por atividade. Aí veremos quarta-feira. Caríssimos e caríssimas, nesta noite fria iniciamos estudos. Desejo desde já uma excelente semana a todos, oferecendo Seja Bem-vindo à Bolsa para investidores iniciantes de nível intermediário na parte alta do canal e o radar na descrição dos vídeos. O Telegram. Nós temos um canal gratuito aqui dos estudos que a gente faz o radar, cenário em vídeo. O cenário em vídeo é aquele programa mais cedo e o radar mais perto do fechamento. E para seguir a tradição de segunda-feira, a gente chama de Na Mira do Trader. Seu like é importante, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, por gentileza. Caríssimos, se a gente pegar aqui os benchmarks americanos, o EWZ, o S&P, o Dow Jones, o índice Nasdaq, a gente vai ver que o último dia de negócios foi no dia 22 de maio, assim como a Bolsa de Londres também. Até por isso que eu não fiz cenário em vídeo, porque algumas bolsas estão fechadas. Então, naturalmente, não serão estudadas. Mas passando em off aqui para vocês, eu estava vendo agora, em off é boa, né? S&P Futuro, alta de 1,23% a 2,989,25. Dow Jones Futuro, os futuros trabalharam lá fora. 24.706, o fechamento, alta de 1,15%. Nosso glorioso Nasdaq, alta de 1,32, 9.530,5 pontos. E o VIX caiu 12,72, fechando a 29 dólares com 55. E o FTSE Futuro, Bolsa de Londres, alta de 1,18, fechando a 6.084,9. As demais bolsas nós estudaremos. Então vamos iniciar aqui pela Bolsa de Xangai, negociações na China. É um cenário... Às vezes eu falo que o investidor ele tem que ter um pouco de malícia. Aquela questão mental de vivência de mercado ou de técnicas antagônicas, que é aquilo que a gente procura aplicar. Quem olha aqui a Bolsa de Londres tem um topo mais baixo que o anterior. Isso é inconteste, né? É visual, não precisa nem olhar máxima e mínima nem nada. E nós tivemos 3 candles de forte queda e um marubuzu. E hoje fechou em alta, mas trabalhando na parte baixa. Eu acho que no pior dos casos, essa LTA vai ser tocada na abertura, mas é muito difícil, pessoal. Não é impossível, mas é difícil, com os futuros americanos Londres fechando em alta, essa barra ser duplicada, na minha opinião. Então, se tiver alguma coisa que está fora do radar, que é possível, né? E a gente procura manter tudo o máximo possível no radar. Então, veremos aí se a gente está certo que vai ter uma sessão de alta na China. A Bolsa de Paris funcionou normalmente. Nós temos aqui uma LTB rompida. Eu acho que nós podemos considerar aqui... Lembra que nós tínhamos um ombro, cabeça a ombro, com a neckline mais ou menos na região de 4.320?
Agora nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido. A neckline eu pegaria o ponto mais alto. Então seria aqui algo em torno de 4.570. Agora, existe um outro ponto importante também, que é o 4.536, que é a cabeça de um pivô, que foi levemente rompido hoje. Fundo, topo, fundo. Então nós temos duas figuras, aí às vezes é possível ter um pivô e o ombro, cabeça, ombro invertido de maneira simultânea. O índice DAX na Alemanha hoje, eu caprichei lá no informe cenário, no que diz sentido à Bolsa da Alemanha, falando do PIB alemão, que teve retração, mas também falei do índice IFO, que veio bem melhor que o esperado, e na minha visão, dos motivos da alta no velho mundo continente europeu. Então aqui nós tivemos um canal de baixa rompido. Eu não vejo aqui o desenho de um ombro, cabeça, ombro invertido, mas sim de algo que remete a um mastro bandeira, né? Houve um rompimento de 11.246, reforça essa visão, e também o topo de 30 de abril ficou para trás, esse topo é 11.235. Então nós temos correções, na minha visão, serão aí sinônimos de oportunidade. Perfeito? Aí vamos ver o petróleo, WTI. Ele tem aquele gráfico corrompido por causa do dia que terminou. Não, não é esse contrato que eu quero. Daquele dia que terminou negativo, né? Um gráfico corrompido, mas subiu hoje de leve. E aí a gente olha a cotação do WTI e olha melhor o gráfico do Brent Crude Oil. Uma alta leve, movimento natural. Nas semanas, hoje, alta de 0,74, mercados fechados, né? Então, movimento natural, expansão, contração. Existe esse ponto importante, a gente sempre tem que manter a atenção, a topo anterior 36,36. É interessante que o mercado não permaneça muito tempo abaixo do mesmo. Uma vez que temos também o 36,16 e mais acima 39,60, que é o ponto a ser vencido para projetar $45. Já pensou? Será? Né? Talvez. Aí nós temos o nosso Bitcoin aí na tela. O Bitcoin, ele não tem uma situação muito clara aqui no gráfico. Eu vou explicar por quê. Aqui nós temos um topo, um fundo e um topo mais baixo que o anterior. Abaixo de 9.564, ele acionou um pivô de baixa, hoje ele negou. Se eu fosse fazer alguma coisa, eu não vou operar Bitcoin agora. Meu foco está numa carteira com 15 ativos e no mini índice. A gente está indo muito bem, obrigado. Eu não estou observando milho, nem fundo imobiliário, nem Bitcoin no momento, nem opções, nem o mercado de dólar. Mas eu compraria e eu colocaria o stop abaixo da mínima de hoje. No intraday mesmo, 8.620. Quem está disposto, coloca 8.590 por aí, dá uns $30 de tolerância, talvez faça sentido. Mas não me enche os olhos, assim, não é o ativo que me atrai mais nesse momento. Aí, falando de ativos fixos, vamos lá para o IFNC, Índice do Setor Financeiro. Impressionante, né? O índice do setor financeiro ele veio de uma sequência de 5,60 de alta, aí ele caiu 0,13 e hoje 6,29, duplicando. Existem, como eu falo para você sempre, existem movimentos no mercado que são difíceis de pegar, de fazer a leitura, ainda mais quando você opera de fato, você bota a grana, coloca dinheiro, aquela coisa toda. E existem movimentos que são muito fáceis, como foi esse, pessoal. Eu vinha dizendo já desde o início. É que eu não posso falar explicitamente aqui, porque tem o grupo fechado e tal, mas para quem assiste tudo e pega nas entrelinhas, primeiro, nós tínhamos um V. É difícil falhar. O V tinha alvo em 8.812, que agora é suporte. Logo acima do V tinha um outro ponto, 9.198. Fechou quase lá. Deve buscar amanhã.
Ou não, de repente aproximou. Uma outra coisa, é muito difícil você ter uma barra dessa, aí você tem um candle lateral que trabalha na parte alta dela e ela não ser replicada. São setups, são técnicas antagônicas que fazem parte da metodologia Top Traders, que eu falo aqui quase todos os dias. Então era um movimento relativamente fácil de pegar. Agora já vai ficando complexo, porque esse ponto agora é suporte e nós temos uma resistência importante, né? Que é o 9.198. Agora aqui, né, realmente é uma região que vai ter vendedor batendo. Aí já é uma segunda história, um segundo round, digamos assim. Perfeito? Aí podemos falar dos bancos aqui. Primeiro BB. Lembra que eu falava que se os bancos subissem forte o índice iria disparar? É meio óbvio isso, mas é que tinha dia que tudo subia e a bolsa travava. E os alunos perguntavam por quê? Porque os bancos têm peso. Não. Técnicas que a gente falou em compra forte no Banco do Brasil. Técnica número 1. Fundo. Isso daqui é um fundo triplo. Ou 3 rios. Perfeito? O V, que seria uma vez cumprido aos 28,13, ele seria responsável pelo rompimento dessa LTB. Uma vez rompida, movimento natural de pullback nas médias, e aí disparou. Então, o que nós esperávamos desses ativos que a gente estuda no dia a dia no curto prazo? O teste da máxima recente, a máxima de semanas, né, que é o 3165. Ainda nesse caso aqui tem um capricho, né, 3167, 3165. Então eu acho que o caminho é testar essa região. Aqui separa o joio do trigo, porque toda essa movimentação que nós tivemos desde o crash foi a máxima nesse ponto. Então, para quem é guerrilheiro, aquele trader que vai para o pau para poucos dias de exposição, está chegando no alvo. Quem segura a posição de swing trade tradicional, 3 semanas a 3 meses, aí tem que repensar a realização parcial. Mas assim, a gente cantou a bola a partir do fundo triplo e do V. Aí temos a seguir YouTube 4. Aí na tela. YouTube não deixou o gap. Um volume baixo. Feriado no exterior. Nós tivemos uma LTA. Então, nesse pregão, compra. Pô, eu tenho estresse da banda de Bollinger inferior e ela chegou a negociar fora do seu território em fechamento. Então, motivo número 1. Motivo número 2, engolfo. Né? Um outro motivo, os candles de alta, mais volume que os de baixa. Aí as médias cruzaram em modo compra e rompeu a LTB. Então qual que é o caminho mais natural? Buscar R$25, 25,15. Só que especificamente Tube 4, que tem as suas complexidades, ela tem um ponto intermediário aqui, ó. Teremos que ficar atentos, que é o 24,10. Chegou a ser testado, inclusive, hoje no intraday. E enquanto eu gravo aqui, o vento está fortíssimo lá fora. Mas ainda, essas ações ainda, na minha opinião, são compras? São. É claro que não é uma compra ótima, já subiu. Né? Inclusive fez um fundo topo fundo, rompeu o pivô de alta a 22,94. Né? Na sexta fechou a 22,96, já tinha rompido por 2 centavos, hoje o ativo subiu. E assim, não é que a alta... Eu tenho o desafio de te ver nos 90 mil pontos, pessoal, já tem alguns dias aí. Então, pô, para bom entendedor, a gente está acreditando na ponta compradora. Mas uma baixa com volume menor hoje é realmente algo que tem um pouco... né, uma confiança um pouco menor que se tivesse um volume tradicional. Mas não foi um volume ruim, ó. Por exemplo, o Bradesco negociou mais do que na sexta. E na média, então, né? Bradesco tinha o V, esse dia fez um engolfo, foi fora da banda, deu compra, no dia 14/5, foi subindo para cumprir o V, e eu gosto desse padrão aqui, eu tenho um V menor, e eu tenho um V maior, que eu vou colocar aqui em vermelho.
Quando os padrões eles se repetem de uma forma mais e menos intensa, me agrada, porque raramente falha. Então, qual que seria o alvo desse V maior? Seria R$20,71. Quem sabe, né? Chega amanhã. Né? E semana passada nós acertamos os pontos ali de busca dos ativos, correto? Rompeu o LTB também. No caso de Bradesco, há sim um gap de fuga. Perfeito? E é isso aí. Então falemos de DI. DI1F25, depois Petro e Vale. O DI, a gente cantou a bola também, né? Tanto no movimento de alta na busca dessa linha de tendência de baixa, que forma com a sua amiguinha aqui um triângulo, é uma LTA, uma LTB. Aqui deu venda, tocou essa região que conecta aos fundos, só que perdeu. Então qual era o alvo? 6.290, mas com provável teste do 6.260. Só que lembra que eu comentei que eu não acreditava que iria segurar? Porque fez uma espécie de mastro bandeira de baixa. Eu teria realizado o lucro a 620, ou pelo menos uns 60%. Mas não tem um sinal assim de reversão, por exemplo, que é dos vermelhos, né? Então no caso nós acertamos a alta e acertamos a baixa. Perfeito? Acho que ainda cai mais um pouquinho. Petro e Vale. Petro 4, Vale 13. A temporada de balanços acabando, né, pessoal? Petrobras, uma alta natural, seguindo o fluxo. Para nós não é novidade, né? Subiu, fez o pullback. E será importante o rompimento a 19,77 agora. Aí projeta realmente os 22,55, é o nosso alvo já há muito tempo, eu acho que vai buscar. A Vale, né, nós falamos em compra aqui com venda nessa região da bagunça. Para quem de repente entrou na compra, hoje eu não acho o ativo mais interessante do mundo, mas tem um stop claro, 49,90, 49,92. Então, será que vale a pena estopar esse ativo, né, com essa região aqui dos 49, mas é que tem o gap e tal, enfim, poderia vir na média. A Vale é uma ação complicada. O nosso trade foi a compra aqui e vem daqui. Agora tá mais para compra, mas eu acho que tem ativo melhor. Perfeito. Aí falemos do dólar. Dólar logo logo vencerá. Vamos ver o intraday depois do diário. O intraday ele vai galgando fundos aqui, né, pessoal? Depois que, na verdade, aqui ele fez um oco, deu venda, foi caindo, deixou um gap de fuga, perdeu LTA, aqui pro comprador mais teimoso ele estopou, né? E ele vai descendo. A gente traçou um alvo primário a 5.500, acertamos. E ele tá por ali, né? Ele veio no 5.500, só que ele fez aqui um ombro, cabeça a ombro. Né? Eu, particularmente, realizaria metade do lucro no finalzinho aí do pregão de hoje, se eu estivesse vendido no dólar. A gente cantou a bola e não entrou porque existe um plano aqui na Top Traders, mas para quem está acompanhando, acho que dá para pensar em realizar pelo menos um terço. E o que ele fez aqui? Ele fez uma simetria em V invertido, né? E o primeiro alvo seria a região de 5.490, ele cumpriu. E a segunda região de suporte é a região de 5.360, por ali. Acho possível. Não tem sinal de fundo, né? E aí eu vou ver aqui. A gente gosta de vir no site aqui Infomoney, portal com o qual eu tive 3 anos de parceria. Via varejo a gente já faz direto. Vamos dar uma olhada nesses ativos aqui. Vou colocar aqui na minha tela. Bom, a via varejo sem novidades, pessoal. A gente
acompanha o ativo todos os dias, é a minha esposa na bolsa, né? BVAR3. Aumentou normal, pullback nas médias, arrastou-se sobre a LTA, mas também em média de 5. Ativo quando se arrasta na média de 5, sinal de força. E pico de volume, mesmo em feriado, buscou o ponto que nós havíamos comentado, que era o 10,39, e rompeu com convicção. Então, qual que seria o caminho mais natural, o caminho mais provável? Seria primeiro vir nessa região aqui de R$12, ó, 11,93. Acima de 11,93, fechamento de gap. Ok? Aí tem CVC-B3, que é um ativo que eu continuo acreditando. Eu acho uma boa. E é algo engraçado, no mínimo engraçado. O ativo subir 12,83 no dia que os Estados Unidos restringiram voos vindos do Brasil, né? Então, aparentemente, essa ação terá uma grande resistência aos 14, depois aos 14,84 e 15,48. Acima deste último aqui, ela entra num território comprador, por incrível que pareça. Perfeito? Aí temos Sabesp. Por causa de um dia como hoje, que tudo voa, os meus alunos na imersão falaram: caramba, professor, todo mundo monta carteira com 5, 6 ativos, 7 ações no máximo. Como é que você monta uma carteira com 15? Por essas razões, pessoal. A gente imaginava que haveria um movimento explosivo por causa das bandas de Bollinger, né? Mas você precisa estar posicionado amplamente, né? Eu não vou nem falar nada aqui, ó. A gente está com o desafio de Te Vejo nos 80 mil pontos desde os 76, né? Eu não vou nem falar nada aqui, ó. Só vou mostrar, não estou falando nada, ó. Não sou eu, tá? Eu sou independente, ó. Aqui, ó. Não vou nem falar nada. Eu falei no 76. Falei num dia, abriu no 76 no outro. É sempre que a gente fala, né? Vale a abertura do dia seguinte. Ou quando o desafio é no intraday, aquele preço a mercado. Quanto que tá agora? Agora tá 86, né? A gente falou no 76. Eu não tô falando nada, eu só tô mostrando aí. Sim, não tô falando nada. Então é por essas razões, você tem que estar posicionado amplamente. Teve aluno que falou: pô, isso não existe, trabalhar. Aí quando você vê uma alta dessa de hoje, quando um monte de ações sobe 10%, você fala: caramba, se eu tivesse em vez de 5 ações 15, né, eu poderia pegar o mercado de uma forma mais ampla. Às vezes uma das 5 ações não sobe tanto. Então a gente tem experiência por essas razões. E Sabesp, mesmo com conta de água congelada, o ativo subiu, é sinal de força, né? Uma barra elefante, gap de fuga. Aí tem Cirela, tô pegando só as que subiram mais aqui, as 5 primeiras. Ciri 3. Quando eu falei que o mercado ia aos 90, quando ele estava 76, os profissionais falaram que ele ia a 60. Né? Então eram 16 pontos para baixo ou 14 para cima. Né? É uma boa, algo equilibrado. Se ele tivesse 75, melhor ainda. 15 para cima, 15 para baixo. É porrada. Aí você tem que escolher o lado, ver a argumentação, comparar com o seu conhecimento e ir para o pau. Mesmo porque era para trabalhar vendido. Lembra que eu falei para vocês? Olha, não é a nossa tendência, pessoal da imersão 2.0, é trabalhar comprado, mas aprendam a trabalhar vendidos também. Por quê? Porque pode ser que nós trabalhemos vendidos. Tudo pode acontecer, mas aí a gente optou pela compra. Foi meio que um olé aí para quem esperava que nós tivéssemos vendidos. Então aqui tem 17,12, que é uma resistência importante. Percebam aqui, ó, houve um rompimento de uma LTB. A simetria em V projeta o 12 com 12, né?
Só não pode, por exemplo, amanhã o ativo, devolver tudo, ter uma queda de 10%. Mas é difícil, ó, teve volume e tal. E daí quem entende o setup do V, da simetria, já está comprado desde lá de baixo. Porque aqui teve um engolfo, né? Ó, o candle e engolfo. Então o engolfo ele é um padrão, nesses casos aí, que tem um risco-retorno muito favorável. Né? Mas ainda eu acho que o ativo não é uma compra ótima, mas é uma compra boa. Né? Não está no ponto ótimo, tal, mas é uma compra boa. Aí tem MRV3. MRV3, uma situação gráfica muito rica, como diria o poeta. É um verdadeiro estudo de análise técnica. Né? É um ativo que eu separei para treinamento. É um setup simplesmente fantástico. Houve um recuo até aqui, fora da banda, dentro da banda, mesmo que leve. Padrão penetrante. Aqui houve o padrão penetrante, abre embaixo, penetra pelo menos a metade do candle anterior. Tô vendo aqui, Joãozinho Malvadeza descarta lockdown em São Paulo e fala em quarentena inteligente em junho. Também conhecido como João Dória. Não haverá lockdown em São Paulo. Eu não tenho vergonha de falar que eu votei no Joãozinho Malvadeza. Mas eu votei esperando outro tipo de atitude. Eu me arrependi do meu voto 2 vezes na vida. Uma das vezes foi no Joãozinho Malvadeza, votei nele. Ok? Talvez isso animou o mercado no final. Aí, pessoal, mastro bandeira típico. Ó, sobe. O Marubozu, ele é conservado. Uma correção no tempo. Se bem que essa aqui praticamente é no preço, né? Que movimentos curtos em porcentagem dá muito. Entre no tempo e preço, redução de volume na correção, aí vem um candle e arrebenta. Professor, seu grupo está posicionado em alguma ação do setor imobiliário? Positivo. Pô, quem não está em energia imobiliário nesse momento, não entende nada de bolsa. Né? E alguns outros setores. Não é qualquer ativo, é o ativo certo. Tem setores que está tão promissor que dá para ter 2, 3 ativos, porque dentro desse próprio setor existem subsegmentos. Mas a compra ótima passou. Quem fez a imersão 2.0 está feliz da vida, mesmo porque foi gratuita, né? Então, é isso aí. Falando dos ativos com maiores quedas, né? Falar de Marfrig, lembra que eu falei para vocês que era um setor que, se fosse fazer alguma coisa, era a venda, que o momento dele tinha passado, tal, é isso. Mesmo com a pseudo-reação da sexta-feira, eu não vejo compra no ativo, pessoal. Fez um rompimento falso, cumpriu a simetria. Isso daqui é um V invertido. Parecido com o dólar, inclusive. Isso é um V invertido. Setup fácil de operar, ainda mais quando ele vem. Às vezes você tem 2, 3 estudos do nosso método que apontam na mesma direção, dentro de um movimento, alguma coisa assim. Caramba, por que esse traço reforçado tá de uma cor e do outro lado tá de outra? Vai entender, né? Bom, então não vejo nada de interessante no ativo. É a mesma coisa, ó. Eu vou colocar aqui a BIF, que é a terceira queda de hoje, mas é o mesmo setor, eu havia explicado sobre isso. Só que tem aluno que é teimoso. Então, professor, mas está numa LTA, está na média de 21 e num topo anterior. Você pode até comprar, mas lembra que eu falei, pessoal, que era muito
mais fácil, pode até ser, mas lembra que eu falei que era muito mais fácil você ganhar dinheiro numa Mar 3, por exemplo, comprando na sexta-feira, ó, subiu 12,33, que era muito mais fácil ganhar, por exemplo, numa Renner na sexta-feira, que são ativos de fundamentos melhores, ou na própria Hering, que tinham sido contaminadas pelo balanço da Guararapes, né, e da própria Renner, do Kenbeef. Então, cada setor tem seu momento. Ouça a argumentação, né? Aí teve o caso da Brap, que anda alinhada com a Vale, né? Alguns consideram a Brap uma Vale mais descontada, mas quando cai, cai mais também. Né? Veio numa região de alvo, ó, gap, aqui é o padrão do pirata. Joga o cara no mar, o cara tenta subir no navio, enfia a bota no marujo e ele cai. Né? Eu acho que tem ativo melhor, tem distância para média. E aí duas ações no setor também que eu falei que não estava legal, que é a SUS B3. Né? Ela tinha também a simetria em V. O alvo da simetria em V é 38,39. Né? Se eu tivesse vendido, eu zeraria. Zeraria é bom, né? Eu liquidaria uns 60%. Tá esticada para baixo, mas não tem sinal de fundo. E aí a gloriosa Klabin. KLBN11. A gente vê assim com maiores altas e maiores baixas de hoje. É um ativo também, tá no... O setup aqui foi muito claro. Isso daqui é uma pinça de topo, rompimento falso e fora da banda, dentro da banda. 3 motivos para vender. E ela veio na LTA. Você pode até pensar em compra, mas está abaixo de média, o volume reduziu, enfim. Tem coisa melhor. Então isso cala a boca do pessoal que fala, acertou, vai acertar o desafio. Agora sim, primeiro quando eu falei no desafio. Aí, né, abriu lá no... Então quem entrou logo em seguida pegou o mercado 76, 77 mil pontos. Vai ganhar 13, 14 mil pontos aí. Aí disseram, vai errar o desafio, tal, que vai no 60. Aí começou a subir, não vai acertar porque não chega nos 90. Aí daqui a pouco começa a subir, não, ele vai acertar, só que qualquer coisa que comprasse no momento subia, não. Klabin não subiu, nem SUSB, nem frigorífico, nem Embraer, nem um monte de ação. E outra, naquele momento todo mundo falava em venda, falar em compra agora é mole. Então 86... Subiu já 10 mil pontos, ainda falta 4. Faltam 4 mil, né, melhor dizendo. Então tem que aprender a respeitar o profissional, vir junto, tentar aprender, falar, pô, eu gostei. É o que eu faço, tem profissionais bons aí que a gente segue. Cara, é bom, por que eu não vou seguir? E aprender, e ganhar dinheiro, ou tentar recuperar a perda, orientar bem investidores novos. É ou não é? Tem que ter humildade. Quando o momento está difícil, a gente fala. Quando está mais fácil, a gente agride. Então, pessoal, tem um gap de fuga em BOVA 11. Semana passada ela atingiu seu objetivo. Qual que é o objetivo de curto prazo, sei lá, em 6, 7 pregões, BOVA 11? 88,81. Né, porque ela rompeu a máxima recente. Agora, se mergulhar para baixo de 80,55, a gente revê a situação. A gente tem gordura. Então agora é administrar. Talvez na semana que vem 88 e 81 seja alvo, é possível. Né, fazer uma conta, não é loucura pensar isso. Se eu dividir 88 com 81 por 82 com 60, estou falando uma alta de 7,51. Será que não é possível em 6, 7 pregões? Né? Ainda está com a volatilidade histórica alta. E aí a gente tem Ibov. Semana passada ele quase cumpriu o objetivo que era 83.600. Que esse negócio de tem feriado, não tem feriado, bolsa funciona, não funciona. As bandas começaram a abrir para cima, né? O jacaré abrindo a boca, as médias também. Hoje um bom rompimento. Qual que é a projeção, né, proporcional àquele ponto que eu falei no BOVA 11? 92.230. Será? Possível. E aí tem o IN M20. Ele já tinha esticado na sexta buscando seu objetivo semanal,
que era 88,240, chegou a bater 84,240, chegou a bater 84,390, hoje rompeu só com volume menor. Qual que é o alvo proporcional ali? 90,890. Pô, professor, mas como que o alvo do Ibov é 92,230 e do mini índice 90,890? Pode considerar esse ponto esse aqui também, ó, 92,990. Aí vai depender da força do mercado, mas o desafio eu te vejo nos 90 mil pontos. Talvez nos vejamos por lá. E um estudo que eu fiz também falando do índice, até do próprio Ibov, no nosso glorioso TradingView. Esse estudo aqui eu vou apagar. Tinha um filhote de cunha com canal que remetia assim, né, nessa região de 83,600, mas também, por que não, na parte alta aqui de um canal, ou da cunha, né? Então foi um estudo adicional que eu mostrei semana passada. E aí tem o intraday, a gente viu um alargamento, cumpriu a parte alta, rompeu a parte alta e arrastou para cima. Parecendo um Instagram, arrasta para o lado, para baixo, eu não domino muito bem o Instagram. Mas é isso, não tem nenhum sinal de topo. Inclinação para cima e é isso aí, ok? Pessoal, então é isso. Boa semana, saúde e paz a todos. Quem quiser se inscrever para receber informe cenário, toptraders.com.br, nome e e-mail. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Seja bem-vindo à Bolsa para Iniciantes na parte alta do canal. E o nosso grupo gratuito do Telegram, eu faço uma leitura das principais notícias, fala do que está acontecendo no mundo afora, grupo do Telegram gratuito na descrição dos vídeos aqui. Saúde e paz a todos, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu!